CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital. Está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo, com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias, o tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT, e o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Boa tarde, meus amigos guerreiros, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal CT Segurança no YouTube e estamos mais uma vez trazendo conteúdo de qualidade para você. Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveite e se inscreve rapidinho e ativa também as notificações e não esquece de dar o seu like, perfeito? É isso aí. Muito bom, pessoal. Hoje nós estamos aqui com Construindo Vendas Diferente, porque nós estamos com a presença do nosso querido Everton Libre e nosso querido Robson Turra. Por quê? Porque o tema de hoje é mudar de lado na mesa, né? E não estamos falando aqui, estamos falando de conotação de vendas, pessoal, por favor. A gente está aqui falando de quando você vira o outro lado da mesa. O Mário daqui a pouco entra também para entrar com a gente nesse balaio, mas estamos aqui para falar sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes você trabalha numa frente, então, por exemplo, você trabalha vendendo dentro de um integrador, você trabalha vendendo dentro de um fabricante, vendendo dentro de um foco específico, né? E você, ao longo da sua carreira, você muda. Você continua vendendo, mas você vai vender do outro lado da mesa, às vezes no mesmo segmento. E a gente está aqui para falar sobre isso hoje, né? Não por coincidência. A gente já tem aqui o Everton, que já tem uma carreira de vendas já extensa, já teve de alguns lados, e o Turra, que recentemente mudou aí um pouquinho, né? Então, eu queria primeiro que o Everton e depois o Turra falassem um pouco da experiência de cada um de vocês sobre isso. Tipo, trabalhei nesse segmento, mudei para esse lado, mudei para aquele lado. Beleza. Aí depois a gente entra no que isso traz. Legal, legal. Rapaziada, boa tarde a todos. É um prazer estar de volta aqui no Construindo Vendas. Silvano, sempre é bom estar contigo. Robson Turra, um amigo aí do mercado. Estamos juntos, fazendo aí a diferença, né? Porque esse é o nosso objetivo. E esse é um tema bem legal, né? O comportamento do profissional da área comercial, quando ele sai de uma área onde ele tem uma certa tranquilidade, digamos assim, e ele muda o foco. Então, há muito tempo atrás, eu trabalhava só com distribuidores. O Silvano vai lembrar dos nossos monitores Gradiente, onde eu precisava colocar nos distribuidores. Eu só vendia para os distribuidores e era uma briga terrível, porque o integrador, o instalador queria comprar e nós só entregávamos aí o produto para o distribuidor para que ele fizesse todo o processo. Hoje eu estou do outro lado, hoje eu atendo o integrador, né? Todo mundo sabe que eu estou na PGB Security, a empresa que é responsável por vender geradores de névoa da marca Protect em todo o Brasil e entre outra linha de produto. O que é bem legal, bem interessante, é que você muda de lado da mesa
trazendo as expertises que você conquistou do outro lado e que nos ajudam, inclusive, a tratar com pessoas que não sabem como é falar com aquele profissional que você falou no passado. Então, eu tenho certeza que o Robson tem algumas coisas bem interessantes para passar para a gente, de forma a acrescentar no conhecimento de todo mundo. Ou seja, não tenha medo de mudar. A mudança, às vezes, é extremamente necessária para o crescimento do profissional da área comercial. Turra. Agora eu. Bom, vamos lá. Boa tarde para todo mundo, né? Atualmente, com muito orgulho, até já foi anunciado nas redes, mas hoje eu faço parte do time comercial da Combox Tecnologia. Mas o ponto principal agora é falar um pouquinho sobre aonde eu estava, o que eu fazia antes, né, do que eu vou fazer agora. Então, eu atuei já há um pouco mais de 10 anos, muito menos do que o meu querido irmão Everton, né, mas eu sempre atuei no cliente final. Eu sempre fui integrador, inclusive do Everton, que visitava o condomínio, que visitava a empresa e que entendia as dores do cliente e fazia um projeto meio multimarca, né, meio Frankenstein, enfim. Então, eu fazia esse projeto. Eu sempre fui lá no cliente final. Mas eu sempre tive uma grande admiração pelos integradores, pelos vendedores dos produtos pela qual eu utilizava. Foram muitos deles meus mentores, onde eu aprendi aonde cada solução se encaixava. Então, hoje, na verdade, eu tenho um desafio, que é essa mudança de balcão, de não atender mais diretamente o cliente final, mas atender os vendedores das integradoras para que eles possam ter conteúdo e informação suficiente para poder repassar essa informação para o cliente final. Então, esse é o desafio que eu acredito. Passar uma imagem clara, positiva e eficiente para que eu tenha certeza que essa mesma informação vai chegar lá na ponta da mesma forma que eu passei. Esse é um desafio. Você pode falar de uma maneira e chegar em outra. Eu acredito que seja isso, né? Você sabe que é legal, Silvano, que o Turra está falando? Ele tem agora uma qualidade que a gente, às vezes, não se apropria dela, que é o conhecimento das dores do cliente. Então, agora, quando ele vai falar com o cliente, ele vai oferecer alguma coisa para os distribuidores ou para os parceiros hoje da Combox, certamente ele vai com todo o know-how daquele que sabe como detectar a dor do cliente. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, viu? Dizem que o cliente tem sempre razão. Não é verdade, isso não é uma verdade absoluta, e às vezes o cliente nem sabe, na verdade, o que ele quer. É muito comum que ele não saiba. E aí, quando você tem um profissional que ele já transitou com facilidade nessas situações de uma hora ser o médico, uma hora ser o enfermeiro, uma hora ser aquele que vai fazer o primeiro atendimento, ele tem toda uma gama de informações que o capacita para entregar uma solução mais assertiva para o cliente. Isso é muito legal, né? Isso é muito bacana, Silvano. Cara, eu trabalhei... Eu acho que em todas as pontas do mercado, quase. Legal. Que quando eu entrei no mercado de segurança, eu entrei, por exemplo, eu comecei entrando pelo fabricante, um fabricante nacional, linha B, C, D, por aí vai, que era CFTV barato. Aí eu fui trabalhar em distribuidor. Depois eu fui trabalhar em outro distribuidor de outro nível. Depois eu fui trabalhar, porque eu queria trabalhar em frentes diferentes, entender melhor o mercado, eu trabalhei em importador. De importador eu fui para integrador de alto valor agregado. Durante esse processo eu fui integrador de baixo valor agregado durante bastante tempo também. Então, entre uma coisa e outra, eu estava lá instalando, fazendo meus rolos de final de semana, fazendo instalação e tudo mais. Depois eu fui para fabricante gringo, né? Trabalhar com empresa gringa. Então, eu consegui, acho que, viver boa parte dessa cadeia, né? de trabalho. E o que vocês estão falando, ele é muito legal, cara. E eu queria muito que vocês colocassem as experiências de vocês para o pessoal, porque quando a gente fala de venda, a gente fala de medos, né? A gente fala de medos, o medo do comprador de efetivar a compra com a gente e o medo do vendedor de ser mais assertivo, ou então de dar aquela pesada na mão de vez em quando, tal.
tem muito a ver isso, né? A gente perder esses medos, ganhar técnica, ganhar confiança e executar a técnica. E um dos medos é justamente esse de mudar de lado na mesa, né? Então, para mim, eu nunca tive medo dessas coisas. Eu sempre falo assim, tem um amigo meu que fala, né? Cara, eu queria ter tua coragem. Eu falei, não, cara, você não queira ser retardado como eu, é diferente. Eu sempre fui muito jogado para as coisas, né? Putz, tem uma oportunidade, tem uma coisa legal a fazer. Cara, é legal? Putz, vamos que eu quero experimentar, vamos embora. Então, isso, eu nunca tive esse medo, né? Mas a questão de você justamente escolher o outro lado da bandeja, isso que sempre mexe com a cabeça das pessoas. Olha o Mário aí, ó. Olha lá. Mexe a cabeça das pessoas, é isso aí. Aí, ó, tá vendo? Fala, Mário, tudo bem? Olá, olá! Como é que vai, pessoal? Muito bom estar com vocês novamente aqui, Construindo Vendas. Eu saí de uma sala, já entrei na outra, que eu estava terminando uma aula. Acho que o Silvano deve ter falado, né? Que eu já cedinho combinei. Falei, Silvano, vai servir um cafezinho para a galera. Que eu vou estar saindo de uma aula, tá entrando em outra. Mas é claro, estava ansioso para vir aqui falar com vocês, porque hoje é dia de NES Fase 2. Ah, não, Fala, a gente tá falando, a gente mudou o jogo hoje. A gente mudou, porque a gente pegou aí. Sempre foi. A última foi NES, mas a penúltima foi adaptabilidade. Se você falar que hoje nós resolvemos passar a receita do pãozinho de queijo da vovó. Tá pronta, tá na mão aqui. Exatamente. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando justamente porque o Turra ele passou recentemente por uma virada de mesa, né, de posição. E o Everton também tem essa pegada já há muito tempo. Então, a gente está aqui discutindo tudo isso. Então, eles estavam falando da experiência deles, agora eles vão começar a falar a respeito do que isso proporcionou, né? O que isso levou, e justamente para a gente começar a entender melhor, e principalmente para o pessoal que está assistindo, perder esse medo, né? De se entregar para as coisas. Então, agora a gente vai ouvir o que os dois têm para falar, para depois a gente bagunçar em cima. Manda bala aí, Everton, depois o Turra fala. Fechou. Pô, que legal. Bem-vindo de volta aí, Mário. Nós estávamos aguardando você, tomando aquele cafezinho, falando aqui de algumas coisas que para nós é importante, mas com a sua ajuda isso vai enriquecer demais, vai ser legal. E nós estávamos falando da experiência de você trocar de ação, de atitude, né? No momento você atende o mercado de uma forma, do outro momento você atende de outra forma. Eu lembro, Silvano, que um determinado período, o pessoal comparava o seguinte, Turra, você é vendedor de uma concessionária e de repente você sai da concessionária para você trabalhar no lojista. Tem um peso diferente porque a concessionária te dá todo o respaldo de você ter uma marca. E aí você vai trabalhar no lojista, você pode trabalhar com qualquer outra marca. Quando você vira de novo o jogo, você sai de uma loja para ir para uma concessionária, você leva toda a experiência, todo o know-how de trabalhar com todas as marcas, né? E entregar para o seu cliente algo que, de repente, ele nem estava imaginando. Um vendedor de carro, quando faz esse tipo de mudança, ele tem um crescimento, aí ele acaba trazendo as observações que ele fez de um lado ou de outro. No nosso caso, eu penso basicamente assim, eu trabalhei como o cara que vendia para o distribuidor, então meu foco era o distribuidor, o produto. A questão de 12 anos, eu tenho mudado a história e hoje eu sou um construtor de pontes, né? Onde eu preciso, para fazer a venda do meu produto, falar com muita gente. Então, eu tenho que falar com o Silvano, que vai me ajudar a fazer uma venda, porque ele tem um determinado contato, e falar com o Turra, porque agora ele pode me oferecer um produto que é importante para a minha solução. Aquilo que o Turra já fez, né? Aquilo que o Turra já fez antes, hoje ele está fazendo, vai fazer de forma diferente. Então, de forma genérica, eu acho o seguinte, vendedor não pode ter medo de fazer aquilo que ele sabe fazer, vender. E aí você vai vender com as técnicas que você aprendeu e que você já desenvolveu, você vai vender em qualquer lado da mesa que você estiver. O que nós precisamos é conhecer o produto. Conhecer o produto, usando as técnicas, nós vamos fazer o que a gente sabe fazer. Eu não conheço vendedor que faça outra coisa, né? Vendedor só sabe vender. Não dá para a gente fazer greve, não dá para fazer greve. Eu queria ir na Paulista agora, falar lá, levantar a bandeirinha e falar, estou em greve, eu também quero aumento de salário para o vendedor, mas não dá.
Então, nós temos que carregar essas mangas. Eu não queria não, Everton. Tá pegando um tal de corona em todo mundo, eu vou ficar aqui de casa mesmo. Eu já estou mantendo aqui. Pode ser. Tô de greve, mas vou ficar aqui, não vou para Paulista. Fica em casa, mas fica com a placa, tô de greve, vendedor de greve. Não funciona pra gente, né? Não funciona. Nós temos que ir para cima. Então, independente do lado que estiver, o que nós vamos fazer é absorver aquilo de melhor que nós conseguimos trabalhar em determinadas áreas e transportar para aquele momento novo. Sabe, Everton, que o desafio, né, e acho que nosso amigo Turra está passando por um momento interessante na carreira dele, quando você deixa de ser integrador para virar fábrica, e tanto você quanto eu, o professor também, agora Robson Turra, também passamos por essa fase, que tecnicamente aqui, né, falando, já que é construindo vendas, a gente sai da prática para buscar teoria que justifica, que tem um povo danado aí para querer teorizar tudo, mas na prática não sabe exatamente como é. Aqui nesse programa você faz o contrário, né? Verdade. Lá na teoria a gente chama isso de venda por coach. Coach é uma palavra que quase foi deturpada, porque é o coach, o love coach, o life coach, o dog coach, enfim, mas coach é treinador, né? Treinador. O coach é o treinador, o coach é o treinado ou treinando. E às vezes eu quero vender para você, sabe, Everton? Mas até pela política da minha empresa, eu não posso vender direto para você. Então eu tenho que olhar para baixo. Eu não sei se todo mundo está vendo exatamente o mesmo quadro que eu estou vendo, mas o Turra está exatamente abaixo de mim, que eu tenho que olhar para baixo e falar, ô Turra, é o seguinte, eu sei que você pode vender ou o meu produto, ou do Hélio Professor, o Silvano, né? Mas dá uma força. Só para te localizar, Mário. O Turra está à sua direita, o Everton está acima de você e eu estou no ângulo assim, em cima. Você está onde? Eu estou do seu lado direito em cima. Aí, eu tô aí. Aí. Então, Turra, como eu estava te falando, né? Do outro lado. Né? Do outro lado. Tá certo. Mano... Eu pensei no lango-lango, sabe? É só para atrapalhar um pouco. Turra, agora tá certo, professor? Vai me dando as dicas aqui. É igual a menina do tempo, né? Não, que ela faz. Você tá olhando. Dá o mapa, mas ela não tá vendo nada. Olha pro outro lado. Tá bom, então eu tava certo. Aí, isso, tava certo. Tava certo. Eu preciso da sua ajuda para vender aqui. O Everton tá aqui, né? Assim? O Everton tá em cima. Agora para cima. Não, claro, o cliente tá sempre acima da gente. O cliente sempre em cima. Certo? Fica tranquilo. Se fizer alguma coisa, eu tô com a latinha aqui segurando. Eu tô aqui para te servir. Né? Mas, viu, Turra? É o seguinte, eu não posso atender direto o moço, porque eu tô aqui só para segurar a latinha. Eu preciso treinar o Turra para vender para mim. É quando nós deixamos, né, a gente deixa de ser ou uma exclusiva da concessionária ou da montadora, uma concessionária exclusiva da montadora, ou quando a gente é multimarcas, ou mais desafiador, quando eu faço a interface e o vendedor preciso vender para o outro vendedor que vai vender para o cliente final. Quando a cadeia de suprimentos e, portanto, a cadeia de valor, né, ela ganha novas camadas. Aí nós temos um desafio mesmo. É claro que a primeira regra, Everton já trouxe hoje, já matou a pau. Né? Você não pode ter receio, porque você vai ter que ir lá defender, né, o seu produto, o que há de melhor no seu produto. Conhecimento do produto fundamental. Mas aí o Everton trouxe a frase mágica. E dominar as técnicas. E as técnicas da venda por coaching é exatamente entender, veja, o que o meu cliente quer aqui, você que está nos assistindo, meu querido Everton, quer resolver o problema dele, do condomínio, do prédio, da empresa dele, né? Isso é importante para ele, porque enquanto ele não resolve isso, o seguro sai caro, as pessoas estão inseguras, as pessoas não ficam até mais tarde porque elas acham que lá estão... Enfim, ele enfrenta uma série de problemas dele. Quando eu vendia direto para ele, eu pegava o meu produto e conectava os problemas dele. Agora eu tenho que vender aqui para o Turra, né, Turra?
Mas o Turra não está preocupado com a segurança, efetivamente. O Turra talvez esteja preocupado com o giro, esteja preocupado com a facilidade ou dificuldade de implantação, esteja preocupado com quanto tempo ele vai ter que ficar com isso no estoque até ele conseguir ir lá e convencer o Everton de comprar. Ou, às vezes, ele está preocupado, inclusive, por não dominar as minhas técnicas, porque eu sou o melhor cara para falar do meu produto. Então, por vezes, eu que antes era vendedor, ia lá e matava a pau vendendo aqui para o meu querido Everton, agora eu preciso dar atenção para o Turra e treinar o Turra para ele ser um vendedor melhor que eu. Então, eu vou lá e vou dizer para ele, era uma vez um problema, problemas que o Everton está enfrentando. Esse problema, ele é resolvido com tal, tal e tal característica. Olha só, Turra, e não é que o nosso produto aqui tem essas características? Então você vai lá e conta para o Everton que esse produto é capaz de fazer isso, isso e isso. Ou seja, agora eu virei o coach do Turra e ensino o Turra como vender para o Everton, né, Turra? Meu parceiro de negócios aqui. Mas, Mário, posso entrar com uma questão aí? Você deve. Tem uma... Sabe aquela brincadeira que o pessoal faz? Você pega 5, 6 pessoas e a primeira fala uma informação no ouvido, e aí vai passando até chegar na quinta pessoa e fala, olha, será que ela falou, ela consegue repetir a mesma informação que foi passado na primeira? Isso é uma coisa que eu percebi, que eu acho que é a mudança do mindset, que quando eu mudei o lado do balcão, eu percebi isso, né? Como eu passar a informação de forma clara para o seu João, para que o seu João possa falar com a mesma clareza ou passar a mesma informação que eu passei para ele para o cliente final, porque eu não tenho mais controle sobre isso. Antigamente era eu e Deus. Eu passava a informação, a responsabilidade era toda minha, eu conseguia reverter isso se tivesse algum problema. Na minha atual posição, se o meu cliente integrador ele tiver algum problema, ele tem duas alternativas. Ou ele perder o negócio, ou ele buscar um outro fornecedor que seja competitivo meu, né, que seja o meu concorrente, porque por algum motivo eu não consegui integrar o que ele precisava. Olha só. Essa mudança de mindset é importante, né? Sim. Fundamental. Mudou situação, muda mindset. Agora, antes, você se preocupava com a aplicação efetiva, com a necessidade do cliente. Nós estávamos preocupados como fazer o Everton se sentir mais seguro, ou como fazer com que os colaboradores ou aqueles que dependem do trabalho do Everton, da gestão do Everton, se sentissem mais seguros. Agora, essa preocupação não é mais nossa. Essa preocupação é tua, canal ou integrador. A nossa preocupação agora é facilitar. Eu preciso asfaltar a sua estrada para você acelerar muito, porque senão você muda de rota, exatamente como você bem colocou, né? Agora nós vamos ter que desenvolver mais a capacidade de treinador do que de executor. Vários treinadores antes foram goleadores, foram matadores, foram os artilheiros dos seus times. Depois, ele precisou aprender a formar novos artilheiros. Esse mindset, aproveitar o gancho teu aqui, Dura. Primeira coisa, isso acontece também não só quando a gente muda de patamar tão distante como o que você está passando agora. Quando eu deixo de ser vendedor para ser gerente de equipe, isso acontece. Muitas empresas perdem bons vendedores e promovem péssimos gestores. Eu tinha um ótimo vendedor que virou um gestor medíocre. Por quê? Porque ele tinha que mudar de mindset, agora não é mais fazer gol. Agora, cara, é explicar como se faz o gol. Ou, às vezes, passar a bola para o cara lá na área, cara. Né? E a técnica é diferente. Então, o mindset, agora você deixa de ser o fazedor para ser o provedor. Você deixa de ser o integrador para ser o provedor. E, cara, eu tenho que te dar as pecinhas que se encaixam perfeitamente. Esse é o ponto. E quanto mais eu fizer isso, mais eu vou vender para você. A ponto que me ouçam agora os integradores e os fabricantes. De eu, enquanto integrador, que ainda não tive o sim do Everton, que agora nós
nós promovemos como cliente, para cliente, né? É o único cara que fica em cima, a gente fica com a latinha aqui e agradecendo cada vez, né? Enfim, mas foi promovido. Sempre foi, você sempre foi um queridão, Everton. Seu lugar é sempre aqui em cima. Mas cabe a nós, né? Enfim, ter esse mindset encaixado e o genuíno interesse em ajudar a próxima camada da cadeia. Tem que passar a bola redonda. Se passar a bola quadrada não entra no gol. Mário, Um gol, todo mundo ganha. me permita usar o que você colocou, o argumento do futebol, que eu acho que é bem legal, porque quando a gente fala de futebol, a gente fala falando de equipe. Né? E você usou alguns termos usando o que o Turra me colocou, que eu gostaria de colocar isso na mesa, para que a gente ficasse aí na mesma página e tentasse entender o que cada um poderia contribuir. Eu vejo o seguinte, o coach que você mencionou é um profissional que ele tem que ter a capacidade de observando, analisar e encontrar determinados talentos para fazer alguma coisa que, de repente, nem ele mesmo conhece. Nem o próprio jogador tem e sabe que tem uma boa habilidade, por exemplo, com a perna esquerda ou com a perna direita para poder jogar no meio. Ele está jogando hoje de lateral. O coach tira ele da lateral, coloca ele na meia, para que ele possa desenvolver o jogo de maneira mais organizada, que ele tem esse talento. Por outro lado, nós temos aquele zagueirão, que é o zagueiro, aquele cara que é curpanzildo, aquele cara que vai para cima, que pula alto, que defende, que ele é bom para zagueiro. Não dá para você pegar ele aqui, tirar e colocar ele como centroavante. E ele vai fazer gol, esse zagueiro, porque ele é alto. Numa bola alçada, ele vai cabecear e ele pode fazer o gol. Ele pode fazer o gol. Ele não tem obrigação de fazer o gol. Ele tem a obrigação de defender o time dele. Aí o que acontece é que nós encontramos alguns coaches, alguns gerentes, alguns gestores, que não avaliando a equipe, não avaliando o material humano que possui, acaba colocando pessoas em funções erradas, tendo um resultado ruim e culpando o profissional, quando, na verdade, o profissional não tem aquela capacidade. A capacidade desse daí é ser zagueiro e não centroavante, é ser meia e não lateral direito. E aí nós começamos a entender que também a deficiência passa a ser do time, mas com uma pessoa que está ali que não deu o melhor dele, que é avaliar melhor as qualidades de cada um. Você traz alguém que não tem a competência para fazer algo que não está preparado. E não adianta preparar, porque o zagueiro não vai ser centroavante. E aí nós temos uma grande briga. Concorda com isso? Eu concordo. A única coisa, eu acho que um zagueiro pode ser centroavante, mas vai demorar e vai custar. Sim. Você vai ter que ver toda a estrutura muscular, todo o mindset, toda a habilidade, até fisiológica desse indivíduo. Dá para fazer? Nós somos adaptáveis. Dá para fazer, mas vai demorar. E é por isso que muitas vezes, quando o time está ruim, o primeiro cara a ser demitido é o técnico. Certo. Muitas vezes. É verdade. Até porque demitir o time inteiro, trocar o time, às vezes dá um trabalho e às vezes continua ruim. Então, técnicos, fiquem atentos. Vendedores que mudaram a posição e não mudaram o mindset, deixa eu avisar, agora vocês são os técnicos. Né? Então, é importantíssimo isso. A gente está brincando aqui, parece uma ameaça de forma alguma. Que bom que você está aqui com a gente e a gente pode discutir com você essa tua nova fase, que, não por coincidência, é a fase do nosso querido Turra aqui, e fase que nós todos aqui, nós 4, já passamos ou estamos passando. Mas olha que bacana, mais uma vez, mindset é tudo. E por que é que você pode ter a habilidade de se tornar um bom técnico, ou por que é que você, que sempre esteve no integrador, agora vendendo a solução para integradores, pode ser e é um bom cara para fazer isso? Porque você vai poder fazer uma coisa, e aqui eu vou discordar do grupo, quando eu comecei falando NES parte 2, e não, mudou tudo. A gente continua falando de alguma das habilidades lá do processo do NES, e que nós falamos rapidinho, já estava terminando nosso tempo da última vez, que é a tal da empatia. Eu só sou capaz de fazer uma ideia de verdade, Everton, do que você está querendo dizer, se eu consigo sentir o que você está sentindo. Se eu não entender de futebol direito, eu nunca vou ser mais... O que quer dizer zaga? O que é zaga? É o zigue-zague? Será que é o cara que faz assim? Não, meia é o cara que pôs o meião. Não, o que é? Se eu não entender,
e não estabelecer um processo empático, claro, ele está falando, um cara que está no meio, ele pensa o meio, ele sabe esse caminho, jamais ele vai ser um lateral. Então, quando eu começo agora a trabalhar com o cara da ponta, e até ontem eu era da ponta, eu vou chegar lá e eu sou capaz de dizer, ó, nesse momento, assim que você entrar, você vai sentir isso, tá? E o cliente provavelmente vai te dizer isso. E o argumento matador é esse aqui. É quando lá, na analogia do futebol, eu ao invés de falar, sai, deixa que eu cabeceie. Não, você não pode, cara, você vai ser expulso, você não podia nem entrar no campo. Você é o treinador agora. Né? Então você não pode lá cabecear. Você vai ter que falar assim, ei, você sai, entra você outro, mais alto. É o seguinte, ó, agora você vai pular primeiro, o cara já se prepara, e mesmo se não tiver bola, enfia a cabeça para a direita, que é na direita que está o gol. Porque uma hora a bola vai passar e você vai acertar. De tanto repetir, você vai ser o melhor cabeceador. E como você sabe disso? É porque até ontem eu era o melhor cabeceador desse time. É isso aí. É isso aí. Nós conhecemos caras que mandaram muito bem no campo, depois se tornaram técnicos medíocres. Nós conhecemos caras que nem mandaram tão bem no campo, mas se tornaram ótimos técnicos. Mas eu gosto do cara que mandava bem no campo e se tornou um ótimo técnico. Por quê? Porque ele fez um caminho muito mais curto, ele custou menos. Todo mundo pode e nasceu para ser e ficar bom. A diferença de um para outro é quanto da resiliência, dessa capacidade empática de falamos, né, vai custar mais. Tem gente que vai ser o melhor vendedor da história, mas vai demorar uma vida. Ele vai fazer a última venda da vida dele, vai morrer, acabou. Mas vai ter alguns que ele vai encurtar o caminho e a primeira venda dele já vai ser a melhor venda da história e esse cara vai poder desfrutar uma história inteira, né, de louros e de vitórias. E qual a diferença de um para o outro? Alguns param para ter e ouvir conversas como essa. Alguns têm a humildade de sempre se colocar na posição de aprendiz. Os melhores técnicos são aqueles que aprendem com o time. Os melhores gestores são aqueles que ouvem o time e mandam na hora que tem que mandar. Porque não é só, não, vai fazendo aí que vocês sabem, eu sou o democrata. Aquele que faz a tal da venda por coach é aquele que sabe vender e sabe que agora é hora de colocar o outro. E começa a ver como vantagem, porque agora se eu posso colocar o outro, antes eu era um só, eu fazia uma venda por vez, agora eu tenho um time de 10, eu faço 10 vendas por vez. Esse é o mindset que o Turra, na minha opinião, né, pelo que eu entendi, que o Turra nos traz como um ensinamento, um aprendizado. Fato. Legal. Vai lá, Turra. Assim, ok, né? O que eu posso fazer, né? Eu tenho... Ele me dá um monte de armas, assim, eu tenho que agora saber como engatilhar ela, como ativar ela. Mas, basicamente é isso mesmo. A questão é o desafio do mindset. Eu já fiz algumas reuniões comerciais e foi muito legal, porque eu estava prestando atenção no que eu precisava falar. Ao mesmo tempo, eu estava tendo um déjà vu do que eu queria falar na posição que eu sempre estive. Então, você dá um conflito mental ali muito louco, porque ao mesmo tempo que eu estou lá como fabricante apresentando uma solução para o cliente final, eu só estou fazendo uma apresentação, que ele vai buscar o integrador, eu preciso convencer esse cara, olha, não importa o integrador que você escolher, desde que você use meu produto. E isso é uma coisa que eu nunca fiz. Porque eu sempre defini qual era o produto que ele ia utilizar. E eram vários. Hoje eu defendo uma camisa que é a Combox Tecnologia, é uma marca. Eu preciso falar para o meu cliente, olha, quando você for no mercado... Opa, foi sem querer. A produção aqui falou assim, olha o mexão aí, mexão sem custo. É mais ou menos assim, né, Mário? É você pegar o cliente, entrar no mercado, ele ir num corredor e ir direto no seu produto. Porque ele viu aquele comercial, porque ele viu alguém que falou para ele, olha, use esse produto, embora o Everton tenha falado sobre o futebol, que eu achei espetacular, eu vou mudar um pouco só a analogia do mercado. Por que ela vai pegar
o detergente daquela marca? Por que ele vai pegar um macarrão daquela marca e não da outra? Porque o vendedor daquele macarrão não está ali, só está o produto. Como você convencer esse cliente, olha, eu quero um macarrão, mas eu quero um macarrão daquela marca, daquele, porque ele me oferece aquilo, me atende àquela necessidade. Mário. Opa, acho que agora entrou o cliente. Eu só não sei que lado ele está. Agora eu me perdi. Eu sei que o Robson estava aqui, o Everton estava aqui. Agora, quem entrou, não sei que lado está. Vou dizer uma coisa, essa situação, Mário, que o Turra traz aí do supermercado, é interessante que, assim, hoje ele vai ter que vender um componente para ajudar a fazer todo o processo no supermercado. Ninguém vai no supermercado para comprar só um item, você vai para comprar vários, porque senão é perda de tempo. E ele vai vender o trabalho. Eu só vejo o seguinte: o trabalho que nós temos agora, do mesmo lado, porque eu represento uma fábrica, ele também, não mais o integrador, é que nós agora nós temos um trabalho maior, que é convencer o integrador que o nosso produto é o ingrediente perfeito para que ele tenha o total da construção dele perfeito. Porque até então nós vendíamos uma solução completa. Hoje nós fazemos parte da solução. Então, fazer parte da solução é você convencer o cliente de que, e com argumentos, por isso que eu falei da técnica, né? Porque você vai ter que ter argumentos de conhecimento de produto, técnicas de venda, resiliência e toda a sua postura para mostrar que o seu produto, Turra, o meu produto, é importantíssimo para que a solução seja definida. E não mais nós entregarmos uma solução no cliente final. Quando o integrador, eu tenho uma posição mais tranquila na escolha dos ingredientes para fazer essa refeição. Né? Agora não. Agora eu só vendo um dos ingredientes e você precisa acreditar que ele é essencial nessa sua construção aí. Esse é uma grande dificuldade, né, no meu ponto de vista. Inclusive, Mário, só para você saber, o produto pelo qual eu trabalho hoje e o Everton trabalha, nós somos literalmente complementares, né? Eu trabalho com o sistema de controle de acesso, o Everton trabalha com nebulizador de fumaça, ou seja, eu tenho uma placa controladora que entrega para o nebulizador que, quando invadir um estabelecimento, vai mandar um comando que vai ativar a máquina dele, que vai passar o nebulizador e vai fazer o vagabundo ir embora. É isso aí. Então, a gente é complementar. Então, isso é uma coisa que eu sou apaixonado. Isso é uma coisa que não mudou. Quando eu era integrador, eu sempre tive que falar com muitas marcas para entregar a solução. E hoje, como fábrica, eu consigo falar com esses mesmos parceiros, mas agora para integrar junto comigo. Isso é uma coisa que é lindo, de verdade. Eu faço com um amor muito grande. É o que eu digo, a gente fazendo lá a analogia do futebol, né? Cara, não é tênis. Não é 1 contra 1, é 11 contra 11. Tem goleiro, tem defesa, tem meio, tem ataque. Tem gente que vai pelo meio, tem gente que vai pelo lateral, tem gente que só fica ali no meio mesmo, só faz a conexão, né? É preciso... Eu, se posso, modestamente aqui, vou tentar dar 3 dicas. A primeira delas, né, é essa, cara. Você tem que saber exatamente a sua posição e você tem que fazer como fazem, né, os técnicos da área, desenha o campo, fala, ó, tem que ir por aqui, tem que fazer essa posição, vai para cá, você entra pela direita, você faz aquele outro ali. Então, você tem que saber a sua posição. Segundo, não vale bola pro mato que o jogo é de campeonato. Porque quando a gente adota a postura, bola pro mato que tá valendo o campeonato, todo mundo vai pro ataque. E é uma hora boa para sofrer um contra-ataque. Existe uma história de uns 7 gols tomados que a gente nunca esquece. Azedo, né? Enfim. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essa... Não, é tudo pela venda. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Vai lá. O importante é vender, Turra. Atravessa todo mundo e enfia logo o negócio lá. Mas eu nem combinei o jogo com o cara e o nebulizador. O nebulizador, o cara faz fumaça, ela fica fumando à noite, eu não quero saber. Cuidado. Cuidado. Segunda dica. Então, primeira, sua posição. Segunda, sabendo a tua posição, você não pode sair assumindo as outras posições. E terceira, a mais técnica da noite, né?
Quando a gente chega nessa posição que os senhores se encontram, é o momento que a gente, que claro, né, vocês construíram essa posição fazendo muito gol. Mas agora a gente deixa de fazer para fazer com que seja feito. No nosso último encontro, nós falamos de investigação. O líder do processo, ou aquele que está na camada anterior, ele continua fazendo as investigações, mas ele vai começar a perceber que as necessidades ativas mudaram. Antes eu me preocupava com alguém que estava preocupado com a aplicação efetivamente. Agora eu me dedico a melhorar a aplicação, mas para facilitar a vida de quem vai vender a aplicação. Agora eu estou preocupado com o seu estoque, com quanto isso vai custar. Eu estou preocupado com a sua mão de obra. Né? E o cliente final, olha só que coisa interessante, os conflitos que existem nessas várias camadas. Essa semana, eu gosto de trazer coisas do dia a dia, que muita gente que está nos assistindo aqui vivencia isso também, né? Eu estava precisando instalar um negócio aqui, chamei um técnico para conversar com ele, e o problema era simples, precisava de fazer uma coisa num nível bem menos elaborado e menos técnico, eu precisava de refazer toda uma tubulação, porque eu tinha que subir o nível de um piso, coisa simples. E aí aproveitar para trocar um equipamento, e aí o cara falou, mas essa outra marca aí, olha só, o cara que podia estar representando A ou B, essa aí dá muito problema, hein? No meu caso, senhores, eu era o cliente final, eu poderia simplesmente delegar e vou embora, mas eu, como sou muito curioso, e graças a Deus tenho amigos como vocês que me ensinam tanta coisa, eu fui lá dar uma investigadinha antes, só que hoje todos os consumidores finais estão podendo investigar rapidamente condições, tanto que quem fez no final a tubulação fui eu. Estava aqui mesmo, isolamento social, não tem o que fazer, virei encanador durante um tempo na minha casa, mas eu sabia que aquele equipamento dava muito problema para instalar. E por conta do processo complicado de instalação é que ele dá menos problema para mim como usuário. Ele dava muito pau na instalação. E depois eu não me preocupava mais. O outro que é simples de instalar, né? Ele tem mais espaço, a vibração pode dar mais problemas lá, ele vai trazer mais problema para mim, usuário, no decorrer da vida do equipamento. Mas o instalador vem por 5 minutos e resolve. Foi quando eu entendi a posição de cada um naquele jogo. Aquele cara estava dizendo, dá muito pau para ele. É mais complicado para ele. Ele queria outro que é mais prático. E nessa hora tinha 2 fabricantes lutando para fazer o gol. E qual que ia fazer o gol se dependesse dele? Aquele que é mais prático para ele, mas infelizmente para ele é ruim para mim. Na posição de vocês, como um fazedor de gols, vocês têm que preparar a bola para chegar redondinha lá para o cliente não impedir o seu gol. Perfeito. Mas tem que ser uma bola que é redonda também no rolar do campo, porque senão o integrador vai falar, com essa bola eu não jogo. Esse é o desafio. Fazer com que seja feito. Eu tenho que fazer um negócio que vai ficar fácil para o vendedor e lá vender para o cliente final. Mas eu tenho que fazer um negócio que é fácil também para o cara botar no porta-mala dele e chegar até o cliente final. Porque senão, né? Acho Mário, que isso tem a ver com o mindset que o Turra nos traz aí. Esse ponto de você falar botar a bola redonda, fazer... É por isso que nós encontramos alguns muito caros. Por exemplo, Romários, Ronaldos, né? Bebetos, fazedores de gol. Aqueles que fazem a diferença. E aí nós valorizamos esses que realmente fazem o gol, faz a diferença porque eles realmente põem a bola para dentro. E temos hoje que valorizar também aquele que impede que a bola entre, que é o goleiro. Não dá para contar com o goleiro. Quando a gente valoriza esses caras, Everton, a gente valoriza mais o fazedor de gol, quando está sobrando equipe, quando está sobrando processo. Claro que faz gol. Olha, não estou desvalorizando os nomes que você trouxe aqui. São ícones. Perfeito. Mas na posição dele, e a posição dele precisa ser servida. E nós, infelizmente, um deles, leigos, vimos e desacreditamos como ele não resolveu, como ele não ganhou o campeonato pra gente. Ele ficou lá esperando, ninguém serviu, ele não fez. Se servir, ele faz. Aí alguém chega e fala assim, mas é caro servir do jeito que ele quer ser servido. Ele tem que voltar
lá para nossa área pegar a bola e trazer. Pô, mas olha o toquinho de perna que ele tem, ele vai cansar no meio do caminho, então ele não serve mais. E ele não... Aí voltamos para o coaching. Aí voltamos para o coaching, então, nesse momento, de você valorizar e validar a qualidade do seu time para tirar dele o melhor e colocar os talentos distribuídos no campo de forma a realmente colaborar, porque aquele que faz gol, ele continua fazendo. Sim. Só que ele tem que receber lá a bola para fazer, né? Então, e se estiver faltando alguém que passe a bola para ele? Então, aí você como coach, ou eu como coach, eu não deveria, então, agora estar buscando alguém para preencher esse espaço? O Turra, por exemplo, tinha que fazer tudo quando ele era integrador. Ele tinha que escolher o produto, fazer a parceria, discutir custo, discutir técnica, fazer a venda final. Quer dizer, o integrador ele tem toda essa percepção. Definir quem vai instalar, né? Perfeito, Turra. E agora nós estamos num ponto onde nós não conseguimos fazer a definição, marcar o gol, mas nós conseguimos dar a bola redonda. Não tem valor. Para ver como o mundo, né? E a história da humanidade, cara, é um ciclo. Sempre vira a mesma novela. Muito mais antigo que a história dos grandes goleadores que a gente falava aqui. Tem aquela historinha que a gente já contava para as crianças da corrida do coelho e a tartaruga. Mas como a tartaruga ganhou a corrida? Ela fez o que precisava ser feito. E o coelho? O coelho falou, eu corro muito mais, dá tempo até de descansar. Quando viu, perdeu o jogo. Esse é o grande desafio, né? Então, achar essas lacunas para então cobrir essas lacunas. E por vezes, a gente que goleava para caramba, percebe que agora nos cabe, e se não tem recurso, eu é que vou lá cobrir a lacuna. Eu mesmo é que vou passar a bola para o cara, né? Então, esse é o grande desafio. A gente está fazendo várias analogias aqui, eu acho que para nós quatro fica muito claro, mas talvez haja aqueles que estão aprendendo aqui com os senhores, que são os grandes mestres da noite, né? Que estão se perguntando, mas como é que eu faço isso? Ferramentas que estão à disposição, que o próprio CT pode oferecer, muitas delas em parceria aqui com o IBN Vendas. Você pode fazer uma engenharia de equipe para entender quem é goleador, quem cabeceia bem, quem tem altura, quem não tem altura, mas sabe pular bem, porque ainda essa semana eu estava falando de um baixinho que, cara, mandava bem pra caramba, inclusive entre os altos, ele cabeceava e ele fazia gol. Mas como é que esse cara faz? Né? E às vezes nós subestimamos. Eu não estou acompanhando tanto futebol, mas hoje um amigo me mandou uma história, eu falei, me explica melhor isso. Ele falou, mas você não viu o que aconteceu? Um time aí do interior que deu uma paulada num time da capital e que depois já falaram, vai dar uma paulada no outro. E foi, o único problema é que um saía subestimando o outro e todo mundo comeu linguiça. Não quero citar nomes. Mas... eu não quero citar nomes, claro, mas... ficou claro para nós. Ô, Mário, e... pegando aí ainda a analogia do futebol, você fez uma análise nos colocando na posição do técnico. E o professor do técnico? Vamos dar um passinho para trás. Veja só, eu falei para vocês lá no começo que vocês começam a ter uma postura que precisa pensar como técnico, mas acabei de dizer que às vezes você olha uma lacuna lá no campo, diferente do futebol, o técnico entra no campo. E acabei, né? E claro, com a ajuda do Everton, percebemos que às vezes, cara, você vai ter que ir lá, você vai servir o goleador. Às vezes, também precisa fazer o gol. Todos nós sabemos disso. Eu, por muitos anos, trabalhei em fabricantes, fiz gestão de canais, chegava lá, o canal não estava afim. Por quê? Porque o canal, não é diferente do time, porque o jogador também, ele torce para um time, mas ele não conta para ninguém. Porque ele põe a camisa, ele é um gladiador, né? Ele é um guerreiro, que é o quê? Eu tomo cuidado para usar essa palavra quando a gente fala, fulano é muito mercenário, parece que o cara só pensa dinheiro. Não é. Mercenário é o guerreiro que guerreia em troca de remuneração. Ele não carrega bandeira. Você me paga, eu vou lá, combato para você, ganho a guerra, a batalha e volto. É o caso do jogador de futebol. Eu sou corintiano a vida toda, mas São Paulo me contratou, eu vou fazer gol contra o Corinthians. São Paulo, ainda vou estar honrado de fazer gol no meu time do coração.
Né? Fui lá jogar com o Bragantino, mas eu nasci em Bragança Paulista, como é que eu vou meter linguiça nos meninos? Não, eu como a linguiça. Né? Então, mas essa posição de gladiador mercenário, né, é importante que a gente tenha consciência, e às vezes eu chego lá, cara, a batalha só falta um para ser vencida. E eu olho, toda a infantaria caiu. E só tem eu que sou arqueiro e tem que chegar lá. Eu só estou usando essa analogia, é uma analogia bastante violenta, mais do que futebol, embora o futebol seja a releitura das nossas antigas arenas, né? Mas é inspirado nesse elmo lindo que o professor tem ali atrás no balcão dele, né? O guerreiro, às vezes, cara, eu estou no comando, eu sou arqueiro, e, cara, para a gente ganhar a batalha, falta derrubar um, mas toda a infantaria caiu. Cara, eu largo meu arco, te desembainho minha espada, vou lá e dou nesse um. Só que eu tenho que ter a consciência que eu, fabricante, fui lá e assumi o papel do vendedor, do integrador, para ganhar uma batalha. Mas se eu for alvejado, a guerra está perdida, não é a batalha. Se eu tenho consciência disso, eu estou 10 passos à frente de qualquer concorrente. A ponto de, às vezes, ir lá, porque sou o último, não tem mais linha de frente, e vou lá e acerto, né? Tem que ser cirúrgico, ou não, a ponto de, às vezes, eu aqui atrás com a corneta dou toque de recolher. Por quê? Porque é hora de recolher. Esse negócio não vale a pena. Senhores, eu representei empresas de tecnologia por muitos anos enquanto integrador. A pior coisa que tinha era quando eu ouvia lá daquela grande, não vou citar nomes não, mas da maior empresa de roteadores desse planeta, dizia assim, não, você não vai fazer isso. Eu dizia, não, como não? Esse é meu cliente, eu não sei o que é para... Não, esse projeto não vai vingar, a gente já viu isso acontecendo em outros países, e vai ser mico. Se você investir dinheiro, você vai perder dinheiro, você não vai vender para esse cara. Era a corneta dando toque de recolher. Algumas vezes, senhores, eu ignorei. Eu, goleador, fui para a área sem bola, achando que ia fazer o gol. Aí lembrei que ninguém faz gol sem bola. E vi lá no meu campo uma bola quadrada quicando assim, tec, 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 tec. Que vocês já viram bola quadrada, como faz? Primeiro que não existe, né? Melancia. Pois é. E aí é um perigo, e essa mudança de mindset precisa, a gente fez uma série de analogias, mas eu preciso, então, entender meu time, entender o time dos meus integradores, entender onde ele cabe, onde ele não cabe. Essa empresa que eu não citei o nome, ela chegava a uma encrenca no mercado, a ponto de dizer, nesse bid vai entrar o integrador A. Não, mas eu vou lá, não, você não vai. Por quê? Porque eu não quero, porque você não tem as competências para lidar com esse tipo de coisa. Nesse outro bid vai entrar o integrador B. E o C? Ficou lá chupando o dedo? Não, já tinha um outro bid reservado para ele não ficar também chupando o dedo, porque jogador que fica muito no banco engorda. Natural. Né? Fazendo as duas analogias agora. Sim. Essa é a habilidade que a gente tem que dividir com os nossos internautas, seguidores hoje. Legal. Com esse desafio. Hoje eu vou dizer, senhores, foi dos desafios mais bacanas e mais desafiadores que esse Construindo Vendas já teve. Eu tenho uma não é, professor? Desculpa. Eu tô aqui só pensando e admirando, porque tudo que vocês estão falando faz vários sentidos, né? Isso tudo. Mas o que eu acho, assim, eu tô vendo alguns comentários também, fazendo umas analogias. O Alan, ele tá pegando muito na questão do líder, né? A superposição do líder, né? Não só do vendedor, né? Mas acho que encaixa em tudo isso, mas tem uma coisa que é importante, que casa também com o que o Hiro está falando. Quando você tem alguém bem disposto, com vontade, né? Com a cabeça aberta a aprender, a abraçar desafio, isso vai facilitar horrores, né? Aquele lance de você perder um bom vendedor e ter um péssimo gerente de vendas, isso acontece, é fato, a gente já passou por isso N vezes, infelizmente, mas se o cara tiver a humildade de aprender, o cara vai se sobrepor a isso, o cara vai conseguir dar um grande salto nesse sentido. Eu acho que isso talvez seja o principal fato, né? Disposição de aprender. A Everton é um cara que ele se coloca nessa posição humilde dele, mas é um dos melhores professores que a gente tem aí no nosso segmento também, né? Mas porque ele tem disposição de aprender. Tem vendedor que faz espuma
O Everton faz fumaça. Esse sim é bom. Esse aí vai para as alturas, né? Literalmente. Essa foi ótima. Literalmente vai para as alturas. Ó, senhores, Viu? eu já disse aqui para vocês, eu vou repetir. Uma coisa eu sei, e eu só sei que nada sei. Eu tenho que aprender todo dia com vocês, Boa. todo dia. O Alan tá aí, os pensadores. Aqui, ó. Os pensadores que estão aqui para provar. E não foi esse aqui que disse, eu peguei o pensador errado. Mas são os pensadores, tá tudo certo. Nada sei. Viu? Ô, Mário, uma pergunta. Falando um pouco sobre o comportamento do Key Account, né? Do gerente de contas, do vendedor fabricante. Uhum. Em bom português, ele pode ser um pouco mais chato, no sentido de insistência, de insistir mais para o vendedor, do que ele não poderia insistir tanto para o cliente final? Vou te dar um exemplo. Vou pegar uma empresa. Eu estou falando com o cliente final, então eu tenho que me controlar muito. O nível, quantos e-mails eu vou mandar, quando ou em qual momento eu vou cobrar um feedback de uma proposta, porque ele é o cliente final, é o cara que literalmente assina o cheque. Agora, quando eu vou falar com o vendedor que vai vender, eu posso ser um pouco mais insistente, porque por ele ser vendedor, ele entende uma parte do processo do meu trabalho? Olha, você, quando é o Key Account de um fabricante, você é o gestor da primeira camada do processo. Como eu já disse, o gestor, antes mesmo de fazer, ele precisa fazer com que seja feito. Isso não significa que você, quando a gente fala com liderança, né, e líder veio aí na colaboração dos que estamos acompanhando e mandando comentários, né, não significa que tem que ser chato, porque o chato é evitado sempre. O vendedor chato não é recebido pelo cliente. O gestor chato não consegue tirar a motivação do seu time. O time chato não consegue um bom líder. A mulher chata não casa, o homem chato menos ainda. Então, o que a gente precisa ser é mais sedutor, se eu puder usar uma palavra assim. Pelo horário já posso usar. Tranquilo. Mais sedutor no sentido de, cara, eu preciso ser desejado. Muitas vezes eu gosto tanto da tua marca que, cara, eu dou um jeito, eu faço um puxadinho para poder conectar com essa solução aqui. Por quê? Porque eu sei que, cara, na hora que der pau, você vai me dar assistência. Eu sei que você me dá o melhor retorno possível. Eu sei que o seu retorno talvez não é tão grande quanto o do outro, mas o esforço é menor, portanto, o custo é menor no final das contas. Quando eu montar meu EBITDA, você é o melhor parceiro que eu tenho. Você tem que me seduzir. Antes você conquistava clientes. Agora você conquista conquistadores de clientes. Já que eu disse nesse horário, professor, posso soltar o verbo? Não é palavrão, é expansão do campo semântico. Pode. Você mudou sua função. Agora, amigão, você não é mais a dama da noite, você é o cafetão. O fato é que agora você tem que atender o cliente final com bom atendimento do intermediador que entrega o serviço. Esse é o ponto. Você está na liderança, mas não significa que agora você ganhou o direito ou a prerrogativa de ser chato. Porque senão, cara, você pode ter o melhor produto do mundo, velho. Entendi. Olha, eu às vezes deixo tomar uma boa cerveja porque ela não está gelada. Aí eu pego aquela meia boca porque ela está no ponto. Né? Hoje é a noite das analogias, né? Eu prefiro vinhos, mas cerveja também é bom. Né? Que vinho muito gelado é o contrário. Eita, nós, o Delarina mandou uns pontos de interrogação. Todo mundo está me ouvindo, né? Sim. Ok, que o Delarina é meu termômetro aqui, sempre fico muito preocupado. Mas eu acho que eu volto à dica fundamental inicial que eu dei aqui, né? Quando agora você não faz mais, você tem que fazer com que seja feito. Como se convence o outro a fazer o que deve ser feito? Da mesma forma que a gente convence o outro a comprar, dentre várias opções, o que nós estávamos oferecendo. Só que agora a gente convence o outro a dar toda a energia dele para fazer o gol com a bola que a gente passa. E essa postura bem trazida pelo mestre Everton, só sei que nada sei. Everton, esses dias um amigo me lisonjeou demais
quando ele me contou uma história, e por conta dessa história eu tenho tomado muita chuva. Ele falou assim, Marião, você manda bem porque você não tem teto. Eu falei, como assim não tem teto, cara? Não, tem umas entradas, mas... Ele falou, não, é que é o seguinte, muita gente aprende e vai aprendendo, vai acumulando, acumulando, até que bate no teto. Aí a pessoa acha que não cabe mais. Ela já é uma sumidade. Nós, quando jogamos e somos goleadores, normalmente a gente tem um teto duro. E aí a gente precisa aprender a lição do professor Everton de hoje. Né? Só sei que nada sei. Como a gente faz? A gente quebra o teto. Para quê? Para caber mais. Aí o teto sobe. E vai enchendo, 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 até que uma hora bate no teto. Quando bate no teto, os grandes sábios dizem o que Everton nos trouxe. Cara, só sei que nada sei. Abre de novo para colocar mais coisas. E essa postura aprendiz que ela, professor, nos trouxe, provocando Everton e claro, depois toda a tua contribuição tua. Então, por conta disso, eu já falei para esse meu amigo, falei, cara, olha, minha casa tá cheia de goteira, eu tô tomando chuva todo dia. O que aconteceu, Marião? Eu demoli todos os tetos. Agora eu durmo à luz da lua para conseguir praticar o sei que nada sei. Perfeito. E, Mário, é assim, quando eu digo que sei que nada sei, é verdade, é pura verdade. Não é somente frase feita, porque eu tenho aprendido todos os dias. Aqui no CT, principalmente, com muita gente. Outro dia eu aprendi com o Alan, o Alan, né, nosso amigo aí que participa, ele participou desse trabalho, que ele mostrou que ele era um vendedor espetacular, mas ele não sabia que era vendedor. Ele fez um comentário e tal, então assim, eu comecei, eu queria, é que eu estava longe, eu estava no carro, estava ouvindo, e eu esmurrava do carro, como ele não é vendedor? O cara fez a empresa, mudou tudo, teve um mindset diferenciado. Então, para mim, o Alan é um excelente vendedor, extraordinário. Mas isso acontece, como você falou, que a gente não tem teto, você está disposto a absorver. Nós somos esponja, desde que seja um desejo nosso, né? É isso. Eu não conheço absolutamente nada de tecnologia, dependo muito dela. Outro dia eu estava conversando com o Silvano e ele estava falando que ele está menos focado na parte técnica, porque tem alguém que dá todo o suporte para ele. Mas ele falou, mas às vezes eu me pego fazendo isso de novo. Esse é um processo que atrapalha a gente. Quando a gente larga alguma coisa que, na verdade, deveria estar na mão de outra pessoa, tem que deixar para poder a pessoa aprender e nós também nos focarmos em outras ações. E como nós já temos o domínio disso, nós temos a dificuldade de largar o osso, modo geral aí de dizer. Isso pode atrapalhar, isso é um problema. Aí eu aprendi com o Silvano, ele me falou, cara, será que eu estou fazendo isso? Então, quando ele me falou, não, porque eu gosto disso e tal, e agora eu tenho que me ajudar, eu falei, cara, eu tenho que me ajudar, mas eu não larguei, eu tenho que abrir mão. E é difícil você abrir mão. Tem que ter desprendimento. É isso mesmo. Mas você sabe, Everton, eu vou te dizer por que a gente não acredita muito e a gente acha que é frase pronta quando você fala só sei que nada sei, porque você sabe pra caramba e esses teus cabelos quase brancos, eles quase apontam para o brancos, não são, né? Eles te denunciam. E quando você fala, todo mundo para te ouvir. Mas se você disser, só sei que ainda quase nada sei, saquei, é que o cara não tem teto. Que no fundo, eu acho que é esse é o mindset que todos nós temos a aprender com você aqui, meu amigo. Que é essa capacidade de, olha, eu sei pra caramba, e é por isso, porque aí também tem uma coisa, viu? Desculpa, Turra, vou te dar a palavra. Tem uma coisa que a gente não pode esquecer, cara, o cara que está na liderança, ele é vanguarda, ele está na frente, e só segue à frente quem sabe o caminho. É que eu não sei dirigir esse carro, mas o caminho eu sei. É a hora que o desprendimento, eu largo do volante e falo, Everton, assume aí, cara, que você conhece a máquina. Só que, olha, entra à direita, cara. Pô, não, mas a estrada tá... Cara, mas a direita tem aqui, olha, um caminhozinho, nós vamos pegar uma estradinha de terra, mas nós vamos economizar 70 quilômetros. Vem em mim que eu sei. Só que, é o que você falou da tecnologia, para dirigir o carro, cara, você é o cara da direção. Legal. Bacana. E é a hora que, tudo aquilo que o Turra aprendeu quando ele era vendedor no integrador, me serve agora que eu sou integrador e ele é o fabricante. E você quer saber se o Turra está dizendo que é melhor usar isso aqui? Eu vou usar, já era.
Maravilha. Mas você confia assim, o cara já deu todas as cabeçadas, cara. Não vou eu dar as mesmas cabeçadas para aprender o que ele já aprendeu. Verdade. Né? Sem Diga ego. que eu te interrompi, me perdoe. Não, Eu vou pedir para o Turra, faz sua subiram- colocação. Faz sua colocação e já faz o teu encerramento para todo mundo encerrar também. Não, na verdade, eu ia fazer uma brincadeira que o pessoal tá subindo a hashtag aí, Somos Guerreiros Cafetões. Tá aqui, ó, tá no Três Toppings do Mundiais agora. Eu sou bom para lançar moda, rapaz. Deixa eu pegar um negócio enquanto tem as últimas palavras do Turra aí. Fala, Turra. Bom, de qualquer maneira, eu quero agradecer ao CT Segurança, o Silvano, que tive a honra de me darem uma verdadeira aula online com uma centena de pessoas acompanhando e sabendo dessa minha nova trajetória. Fico muito feliz de ter grandes professores aí, grandes mentores, sempre disponível para poder me ajudar. Estou muito feliz, na verdade, estou muito ansioso, porque eu tenho grandes caras do meu lado, eu sei que quando eu precisar, eu posso contar. E vamos juntos, sempre para sempre, né? Eu falo isso para minha esposa, mas vocês são minha segunda casa, de verdade. Everton? Faz até xixi de porta aberta lá no CT, cara. Rapaz, é um prazer sempre estar aqui com vocês, aprendendo. Vou continuar aprendendo. Quando eu não posso estar presente, eu estou ouvindo. Quando eu não estou ao vivo, eu recupero e vou assistir depois, porque de verdade, a gente aprende. E aprender é isso, né? Enquanto tiver vida, nós precisamos estar aprendendo. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre aqui à disposição, a hora que precisarem, é só contar comigo. Abração, professor Silvano, professor Mário, professor Turra. Imagina que isso. Marião? Everton, Turra, Mário. sempre um prazer, uma honra aprender com vocês aqui, é bom demais. Né? Eu, na verdade, falo, agora eu também sou, né, guerreiro cafetão. Antes disso, né, eu sou só... Eu vou parafrasear um cara que eu sempre admirei, já não está mais entre nós aqui. Ele falava em situações muito mais nobres do que a minha, mas que ele me permita aqui parafraseá-lo. Eu sou só o carteiro. Eu não tenho nada, não. Eu vou lá, cara, eu tenho aí treinado milhares de pessoas, eu vou, ensino um pouquinho, mas aprendo um pocão. Aí no outro, eu trago um pouquinho mais um pocão. Aí eu tenho vários poucos, né? Mas no final eu gosto sempre de lembrar, cara, eu não sou nada, não. Eu sou só o carteiro que vem aqui e entrego. E hoje vocês me deram um monte de cartas novas para entregar para a próxima turma. Que vocês sejam abençoados no seu caminho. Vocês e todos que estão nos assistindo aqui, no seu trabalho. Lembrando que, gente, trabalho é tão nobre para dentro quanto para fora. Se é isso que traz a comida que eu ponho de casa, e isso é muito nobre e é sagrado, né? É nobre também para fora. Eu não admito enganos com o cliente, porque é ele que faz a razão. Então, que assim seja para todos os fabricantes, integradores e todos que estão conosco. Abraço para vocês, obrigado. Professor, sempre bom estar aqui com vocês. Show de bola. Então, vamos fazer o seguinte. Quem colocar aqui, eu vou ficar olhando no nosso chat. Quem acertar os dois nomes desse cara que está segurando o caderno, escrever correto os dois nomes dele, o primeiro e o segundo nome, aí no chat, vai ganhar esse caderno dele, tá certo? Ele vai olhar no chat, ver quem é e entrar em contato, tá ok? E a gente vai, nesse meio tempo, se despedindo, ficando de olho nesse chat para ver quem vai levar o caderno da Combox, e a gente volta depois com mais ação. A gente tem ainda 19h30, pessoal, Condomínio Seguro com Itamagal, João Jauíche, hoje falando sobre direitos, né, a parte jurídica de um condomínio em prol de uma boa convivência. Obrigado, Everton. Obrigado, Turra. Muito obrigado, Mário, mestre Mário. A gente volta daqui a pouco. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, galera. Um prazer. Beijo. Valeu. Beijo. Tamo junto.